Não, mas é um assunto que preocupa mesmo, né? Porque você vê pessoas importantes, jovens, questionando. Né? Eu tenho medo dessa coisa do controle, que todo mundo tem que ter liberdade de expressão, falar o que quer, como quer. Gente, isso é muito perigoso. O que essa liberdade, em nome dessa liberdade de expressão, já se provocou de coisas ruins e de pessoas que morrem, né? Muitas vezes brutalmente assassinadas porque saiu uma notícia falsa, as famosas fake news. Eu tenho medo disso. Eu acho que, principalmente, veja só, aí todos, né? Isso é um contexto que precisa envolver a sociedade nos riscos disso. Olha o que pode acontecer, isso pode ser com você, presta atenção, não divulga, recebeu ali no WhatsApp, segura, presta atenção, mesmo que seja algo. Foi isso que aconteceu nas eleições. Então a gente recebia uma notícia falsa, porque aquela notícia batia com o que a gente queria que fosse verdade, ou seja, eu recebo uma notícia falando mal de algum candidato, mas ela é falsa, mas eu não gosto daquele candidato, então eu replico. Muitas vezes até, provavelmente, algumas vezes, desconfiado que aquela notícia não seria verdadeira, mas eu queria que fosse verdade, porque eu já não gosto daquele candidato, né? E aí eu simplesmente vou e abro mão dessa reserva cuidadosa e cidadã e replico aquilo. Aí eu faço disso uma guerra, faço disso uma eterna briga com as pessoas e faço disso uma discussão que envolve todas as boas pessoas. Percebe isso? Pessoas importantes estão discutindo isso, né? Qual o limite da liberdade de expressão? Mas será que é possível mesmo não compreender esse limite? Ou isso apenas lhe convém? Será que eu não sei mesmo? Eu vou falar agora, todo mundo tem voz. Todo mundo que tem acesso à internet, a gente ainda ignora que um percentual altíssimo da nossa população não tem acesso à internet, não sabe o que é YouTube, não sabe o que é Facebook, não sabe o que é Instagram. A gente talvez fale isso com um jovem aí da pequena classe média, e ele, não é todo mundo não, filho, não é todo mundo não, querido. Uma minoria tem isso. Acesso então integral o dia inteiro, aí bote minoria nisso, é quase ninguém. Mas a gente vive naquele mundo, e muitos colocam seus filhos, né, em um mundo por que ele não vai achar que é todo mundo que tem? E vira uma bomba, vira uma bomba prestes a explodir. Porque cada um com sua vontade, cada um com seus desejos, com suas necessidades de realização de prazeres, que é humano e que é bonito até e tal, e com sua vontade de falar, de expressar isso. Então eu gosto de qualquer coisa, olha, que você vê. Tem até um amigo que diz uma coisa interessante, ele também é da área de comunicação, ele diz uma coisa interessante, ele é relações públicas, ele é colega de profissão. Ele diz, quer sentir vergonha alheia, dá uma olhadinha nos stories do Facebook. As pessoas se passam para coisas assim, tá, mas aí vê quem quer, tudo bem. E tem gente que ainda diz assim, quando a gente faz algo, se fizer, eu nunca fiz, claro que eu nunca fiz, mas se fizer algum questionamento, ainda diz assim, isso é inveja. Inveja de quê? Quando alguém diz, eu faço algum questionamento, alguma reclamação, e algum amigo, claro, querendo me ajudar, não é querendo me passar para trás não, aí diz assim, relaxa que isso é inveja de você. Eu tenho inveja de quê, cara? Eu não tenho nada na vida. Inveja de quê? Porque alguém poderia ter inveja de mim? Né? São palavras que eu tenho cuidado, inveja, gratidão, Deus. Hoje você tem que ter cuidado com essa palavra. Veja, chegamos ao ponto que você tem que ter cuidado com essa palavra, Deus. Olha só, porque é uma palavra distorcida, porque é uma palavra mal colocada. Se não tivermos cuidado, se tornará uma palavra maldita, porque as pessoas estão colocando essa palavra, o nosso Criador, o nosso Pai maior, que veio ao mundo com outra concepção, com a concepção do amor, de dar outra face, de perdoar, de aceitar, de tolerar, de cuidar do outro, né? Ele vem do mundo e chega alguém aí, um grupo, e muda. Não, pode ser, ter arma sim, tem que dar o troco sim, e tem que fazer isso. Não é nada disso, isso está ficando perigoso. A ponto de algumas pessoas, eu sinceramente, quando vejo uma pessoa muito fanatizada com essa coisa de Bíblia, eu fico com medo. Veja, isso não é culpa minha não. Isso não é culpa minha não. As religiões é que precisam mudar a sua imagem. Se a imagem está sendo passada. Tem muita gente como eu com essa imagem. Eu tenho culpa de me sentir assustado. Antigamente eu sentia algum problema na minha juventude, né,
pós-adolescência, eu sentia alguma angústia, alguma coisa, lembro disso lá em Garanhuns, eu muitas vezes ia numa igreja lá, que eu não lembro mas era evangélica, e conversava com um pastor, porque a palavra dele me confortava, eu me sentia bem depois que ele falava comigo. Hoje os pastores falam gritando, berrando, e dando ordens, e pedindo dinheiro, uma loucura, um desequilíbrio, falando em vão o nome de Deus, falando em vão, assustando as pessoas com a palavra Deus. Estão usando a palavra Deus para assustar as pessoas, com defesas obscuras, terríveis, violentas, desonestas, mesquinhas, pequenas, egoístas, usando a palavra Deus para defender isso. Isso não são as pessoas, não. Não são, não. Isso é a própria matriz, a essência, a religião, os pastores, os padres, aí eu boto todo mundo, né? Mas, vamos ver, tem uma onda, que poderia ser uma onda super interessante. Não, o Brasil está migrando, parte das pessoas, não são todas, para essa nova onda neopentecostal, evangélica, né? Eu não sei diferenciar muito, apenas grosseiramente na minha cabeça, mas que isso fosse uma coisa boa e poderia ser, né? Mas e aí, está sendo? Tem certeza que estão usando a palavra Deus, o nome de Deus da forma correta, defendendo o que é para defender? Lembre-se como ele mandou Jesus Cristo para cá, em que condição, para fazer o quê? Simplesmente hoje, uma pessoa procura na Bíblia, dando indícios de que poderia achar alguma defesa, por exemplo, para a tortura. Não vai achar. São falsos, são pernósticos, são perigosos, sim, são. São falsos profetas, sim. Assustando as pessoas com o nome Deus, as pessoas devem ouvir o nome Deus, devem correr lá para perto. Né? Devem ouvir uma saudação a Deus, deve correr para perto. Olha, estão saudando Deus, vamos lá. Não, agora é assim, ó. Ige Maria, estão saudando Deus ali, deve ter alguma defesa de coisa ruim. Tá bem assim. Vai acabar sendo assim. Vai acabar ficando assim. Não é por culpa das pessoas, não. É essa distorção. Então, haverá essa migração. Logo depois, não sei ainda se a minha geração pega, mas as dos meus filhos certamente pegará. Novamente uma reconscientização e um êxodo, e uma saída. Não é isso. A sociedade precisa melhorar, precisamos de mais amor, de menos telefone celular, de mais olho no olho, de que as realizações dos nossos prazeres não agridam o outro. Não é possível. Desse jeito que está, não vai dar certo. Virou uma loucura. E empurram Deus no meio dessa loucura, de forma equivocada, doentia, fanatizada, estúpida, agressiva. É o que eu acho.